Corinthians em crise dentro e fora de campo vai enfrentar o Atlético Goianiense, que também está na zona de rebaixamento, assim como o Timão. Melhores oportunidades no mercado de apostas para esse confronto? Vamos te dizer agora no Bets do Dia. Salve, salve galera! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do Bets do Dia para falar de Campeonato Brasileiro, né? Rodada completa voltando neste meio de semana e o jogo que vai abrir essa oitava rodada é Atlético Goianiense e Corinthians, duas equipes que estão na zona da degola. Vamos procurar as melhores oportunidades no mercado de apostas e quem vai me ajudar nessa é ele, Samuel Vilar. E aí, Samuel, tudo certo? Salve, Fábio, salve você, nosso telespectador. E é isso, vamos embora hoje para esse jogão entre Atlético Goianiense e Corinthians, um jogo no mínimo interessante aí, viu, Fábio? E vamos dar uma olhada aí nos números para essa partida, como chegam as equipes. É isso, o jogo que vai ser às 7 horas da noite lá no estádio Antônio Ascioli, que é o estádio do Atlético, aquele estádio acanhadinho, né, lá em Goiânia, onde o Atlético manda os seus jogos. Como eu disse, o jogo da oitava rodada, vai abrir essa oitava rodada da Série A às 7 horas da noite, então é realmente o primeiro jogo aí dessa oitava rodada do Brasileirão. A gente já aproveita para ver como chegam as equipes em números, Samuel. Né, o Atlético Goianiense, que vem de derrota, né, derrota para o Juventude, foi um jogo atrasado no meio de semana passado, perdeu por 1-0 lá em Caxias do Sul, e o Corinthians também vem de derrota, né, perdeu para o Botafogo em casa no Campeonato Brasileiro, e são as duas equipes que estão ali, nas primeiras posições dentro da zona de rebaixamento. Né, o Corinthians abre a zona da degola com 5 pontos, e logo abaixo vem o Atlético Goianiense com 4 pontos, jogo de desesperado, Samuel. Isso mesmo, Fábio. É importante destacar também que você vê aí na tela que tem 3 vitórias para a equipe do Corinthians, porém no Campeonato Brasileiro a equipe paulista possui apenas uma vitória. Na retrospectiva foi apenas uma vitória, 2 empates e 4 derrotas, Fábio. Isso, essas vitórias foram na Sul-Americana e na Copa do Brasil, né? Onde o Corinthians está bem, né? Exatamente. Se classificou para as oitavas, se classificou como primeiro do grupo na Sul-Americana. A gente também vê aí, Samuel, tendência de poucos gols, né? Pelo menos a média das equipes aí no Campeonato Brasileiro. Tudo bem que o Atlético Goianiense tem uma média de gols sofridos ali acima de 1, mas se a gente pegar os outros parâmetros, já dá para dizer que é uma tendência de poucos gols nesse jogo? Exatamente, Fábio. É isso que a gente vai explorar aqui nas nossas análises hoje, mas considerando, por exemplo, uma média de 0,4 gols marcados por jogo, que é muito baixa, né, Fábio? Então a gente vê que a efetividade do ataque do Corinthians está muito baixa no Campeonato Brasileiro. Vamos dar uma olhada aí. Antes da gente somar as duas médias, né, do Atlético e do Corinthians, não dá um gol, né? Um gol. Fica ali 0,99, né? Não chega a um gol marcado por jogo. Complicada a situação do Coringão aí, viu? Vamos agora ver os padrões das equipes, para a gente se embasar ainda mais aí com as análises. Bom, a gente já vê que os jogos do Atlético Goianiense, em geral, tem poucos gols, né, Samuel? Menos de 2,5 em 5 dos últimos 6 jogos. E o Corinthians que só marcou gol em um jogo. Então, Samuel, a gente já percebe aí poucos gols, né, do Corinthians que só marcou em um jogo, né, que foi na vitória contra o Fluminense. Exatamente, Fábio. Essa vitória contra o Fluminense, que o Corinthians venceu e venceu bem pelo placar de 3-0, mas nos demais jogos, nos outros 6 jogos, a equipe sequer balançou as redes, né, Fábio? Então a gente vê que existe uma tendência de poucos gols tratando-se de Corinthians e tratando-se também do Atlético Goianiense, que possui uma média baixa, aí, cerca de 0,5 gols marcados por jogo. Então a gente vê aqui os padrões das equipes e que nos jogos do Atlético Goianiense foram marcados menos de 2,5 gols nos últimos 5 jogos dos 6 disputados. Já o Corinthians só marcou gols, como a gente falou, em uma partida das últimas 7 disputadas. E em confrontos entre o Atlético Goianiense e a equipe do Corinthians, foram marcados menos de 2,5 gols em 8 dos últimos 10 disputados, Fábio. Então, pelo menos os números, Samuel, dizem isso, né? Claro que a gente teve um jogo até nesse final de semana, que foi um jogo atrasado, que foi Criciúma e Cuiabá. O Cuiabá não tinha marcado um gol no Brasileirão, 0 gols em 5 jogos, se não me engano, e fez 5 gols contra o Criciúma, fora de casa. Isso. Né? Então, o Brasileirão é um campeonato meio imprevisível. Previsível. Né? Mas a gente vai aqui, como a gente não tem como saber, né, quando ele será imprevisível, a gente vai ali nas estatísticas, no poderio ofensivo das equipes, que é fraco, né? Seguindo as médias, né? Seguindo as médias. Então vamos para o nosso Momento Bet Nacional? Momento Bet Nacional. Lá. Vamos ver o que a gente tem de interessante aí no mercado de apostas. A gente já vê um favoritismo do Atlético, pequeno, mas
Isso, as odds elas estão muito altas, né? O Atlético Goianiense está pagando aí 2,61 nesse momento e a equipe do Corinthians pagando 2,75. Então arriscar algo aqui em resultado final, eu acho meio fora de cogitação, porque as odds elas estão muito altas. Então a gente tem que abordar aqui outros mercados, procurar aí em gols. Eventualmente, você aí assistindo a partida ao vivo, você pode ficar de olho aí também nos escanteios para essa partida. Então, produção, vamos aproveitar aí e ver o mercado de escanteios, né, que a gente até não explora tanto aqui, mas esse jogo parece uma boa, né, Samuel? O mercado de escanteios aí para Atlético Goianiense e Corinthians. Exatamente, Fábio. Considerando aí o fraco poder ofensivo de ambas as equipes, a gente precifica que não vai ter tantas finalizações na partida e, com isso, poucos escanteios, né? Então, descendo um pouco aí, produção, a gente pode ver a linha do total de escanteios ali embaixo, menos de 11,5. A linha está bem esticada, pagando 1,56. Então, eventualmente, você pegar ali o comecinho do jogo, você vê que as equipes elas não estão atacando tanto, tá? Aquele jogo estudado, vale a pena você entrar nesse mercado aí, tá? Agora, tem que ficar esperto porque essa linha ela costuma baixar muito rápido. Isso. Então, com poucos minutos de jogo, já vai perder o valor, tá? Mas vamos voltar lá para a aba de gols, Fábio? Vamos para o mercado de gols, né? Isso. A gente viu aí que é uma tendência de menos de 2,5 gols no jogo, né? Vamos ver quanto está pagando essa odd. Menos de 2,5, 1,57, né? O mercado também entende que é jogo para poucos gols. Isso, interessante isso aí, acho que principalmente considerando todos os aspectos que a gente abordou aqui até agora, relacionados à quantidade de gols marcados pelas duas equipes, né? São médias baixas, então o mercado ele precifica essa odd aí do menos de 2,5 num bom valor, eu considero um bom patamar aí de valor, 1,57 para sair até 2 gols na partida, né? Mais de 2 gols, esse mercado não é green, seria um red aí, caso saiam 3 gols na partida. Mas eu considero interessante aí esse valor, viu? Isso, também, né? Claro que pode ser aquele jogo maluco, né? Duas equipes desesperadas, que aí os ataques se sobressaiam, né? Lembrando que o Corinthians vai jogar ali com o seu goleiro, provavelmente seu terceiro goleiro hoje, né? Um menino jovem ali da base, o Carlos Miguel, que assumiu a titularidade com a saída do Cássio, né? O Cássio foi para o Cruzeiro, mas o Carlos Miguel está indo para o futebol inglês e nem deve jogar mais, né? Ainda não tem essa confirmação, então é bom você ficar de olho, né? Nas informações aí antes do jogo, se o Carlos Miguel vai mesmo ser relacionado ou não. A tendência é que ele não jogue, então o Corinthians vai jogar com o seu terceiro goleiro. Apesar do Corinthians ter até uma defesa que não toma tantos gols, mas com o terceiro goleiro, né, fora de casa, talvez a gente pode ficar de olho, Samuel, no gol do Atlético Goianiense, né? Vamos ver aí, produção, quanto está pagando o gol do Atlético Goianiense. Porque pode ser um bom pro ao vivo, né? Isso, nesse momento pagando aí 1,38, então só para entrar agora não vejo tanto valor, só que essas odds de over, elas tendem a aumentar à medida que passa o tempo, né? Ou seja, essa odd aí chegando aí no patamarzinho de 1,55, 1,60, pode ficar interessante para você apostador aí. Se você vê que o jogo tá ali com o Atlético chegando, né? O ataque, pressionando, finalizando, aí você pode aí apostar nesse golzinho do Atlético. Não precisa nem o Atlético ganhar, pode até perder, mas ele fazendo um golzinho já dá bom para você. Então, Samuel, vamos recapitular e repassar a dica do Tipster. Eu fico de olho para o confronto entre goianos e paulistas, né? Dragão contra Timão pela Série A do Brasileirão. E a dica do Tipster para este confronto entre Atlético Goianiense e Corinthians é total de gols menos de 2,5, pagando 1,57. Considerando aí a média de gols marcados por ambas as equipes, a gente vê que não chega nem a meio gol marcado, ou seja, o mercado também precificou que sairão poucos gols neste jogo e esse mercado de under 2,5 ficou interessante. Já não fique de olho para você que tem a oportunidade de acompanhar esta partida ao vivo, você pode dar uma conferida aí no mercado de escanteios. A linha de menos de 11,5 escanteios neste momento está pagando aí 1,56, o que é muito interessante. Lembre-se só de não demorar tanto a fazer a sua entrada, porque essa linha costuma baixar muito rápido. Então é isso, dicas dadas aí pro jogão, hein? Jogo importante aí pelo Brasileirão, Atlético Goianiense e Corinthians. E a gente aproveita para finalizar mais uma edição do Bet do Dia. Valeu, Samuel, valeu galera que acompanhou e aqueles recados, tá? Curte, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho e entra em tvbet.com, seu guia definitivo para apostas esportivas. Valeu, tamo junto. Um abraço, meus queridos.